Olá a todos vocês, agora estamos no tempo do Natal. Ontem nós o iniciamos e agora a gente vai vivê-lo. E vamos vivê-lo na intensidade de todas as leituras que nos apresentarão fatos relacionados ao Natal do Senhor. Hoje é festa de Santo Estevão, dia 26, sábado. E o Evangelho está em Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Ouçamos. Naquele tempo, disse Jesus, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante dele e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É estranho aparecer essa festa depois do Natal, a gente passou um tempo tão alegre e agora vem falar da morte de um homem que se tornou cristão, adepto de Cristo e por ele morreu. Mas não é estranho se a gente pensa que o Natal não é uma festa simplesmente ingênua e romântica, é a festa da encarnação, daquele Deus que se fez homem para viver a nossa vida e nos tornar, então, testemunhas dele. Pessoas que trazem uma fé tão poderosa a partir de agora que poderão, inclusive, enfrentar a morte como ele, dar testemunho da verdade, lutar pelo bem, não mais ter medo nem sequer da morte. Meus irmãos, cristianismo é isso. O que começou com o Natal se tornará então uma expressão de fé tão contagiante que invadirá a vida de todos os que a vivem, esta fé cristã, tornando-os testemunhas, assim como vemos aqui, se tornou Estevão. Estevão era diácono. A igreja agora elege alguns homens que deverão cuidar, sobretudo, do serviço da caridade, mas também falarão de Jesus. Pregarão, anunciarão a boa nova, ajudarão a organizar a igreja que estava começando. Estevão será um homem de coragem, de uma fé tão vibrante e alegre, se configurará Cristo de tal maneira, se identificará com Cristo, que terá uma morte semelhante à de Cristo. Morrerá perdoando os seus inimigos, dando testemunho com o coração manso e humilde, como Jesus nos chama a aprender dele. Santo Estevão, então, vai ser agora acusado porque está falando de Jesus, daquele que veio no Natal, que viveu, que morreu na cruz e que, vencendo a morte, ressuscitou. Está testemunhando de modo tão belo e com uma vida tão resplandecente que começa a incomodar aqueles que não querem aceitar Jesus Cristo como o caminho, verdade e vida, que querem viver nos seus próprios modos de entender Deus, que não querem se abrir à novidade de Deus. Estevão não fará senão anunciar com a sua vida e com as suas palavras. Não usará de outros modos a não ser do testemunho cheio do Espírito Santo. Mas isso é o bastante para cumprir-se essa palavra que hoje nós ouvimos. Os homens se sentirão tão incomodados com o testemunho de vocês que entregarão vocês. Vocês morrerão, serão açoitados, vocês serão flagelados e até, às vezes, dentro da própria família haverá perseguição quando vocês se tornarem minhas testemunhas. Aconteceu com Estevão, então. Anunciando Jesus, foi acusado de blasfêmia. Conduzido para fora, foi então apedrejado. Mas enquanto apedrejava, ele teve aquela visão magnífica. Jesus está ao lado do Pai. Jesus é, de fato, a nossa salvação. Jesus é Filho de Deus. Não é só alguém que vem falar, não é só um mestre, não é só uma reencarnação.
Jesus é o próprio Deus que se tornou Emanuel e que se tornou também, além de Deus conosco, Deus Salvador. Jesus, o nome significa Deus salva. Isso testemunha com a própria vida Estevão, o diácono, e morre por causa de Cristo. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente identifique tanto a nossa vida com Ele, que a gente possa irradiar para o mundo que Deus está conosco, que o Natal não é uma fantasia, uma festa romântica e ingênua, eu repito, mas é um evento de salvação que dá significado a toda a história humana sobre a terra. Peçamos isso a Deus. Senhor nosso Deus, contemplando a vida de Estevão, nós queremos pedir que sejamos contagiados pelo Teu Espírito Santo. Plenos do Teu Espírito, a gente também se torne testemunha dos eventos salvíficos realizados pelo Teu Filho Jesus. A gente não quer só falar que crê, a gente quer viver a fé de tal maneira que possam nos conhecer como testemunhas, não como pessoas arrogantes que impõem uma fé por muito falar, mas que fazem as pessoas, levam as pessoas a crer pelo muito viver, pelo viver em profundidade, sobretudo o amor, inclusive o amor aos inimigos. Ajuda-nos, Senhor, a imitarmos o Teu Filho Jesus, como vemos agora em Estevão. Isso pedimos pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Estevão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se pode, amanhã vá à missa, vá viver em comunidade a sua fé e ajuda-nos a espalhar esse Evangelho, a anunciar que Deus está vivo, a pregar a sua palavra por meio desse vídeo, desse áudio. Deus abençoe vocês. Bom domingo a todos.